Cumprimento Tiago Pereira, coordenador do Gabinete de Crise da Covid-19 da Ordem dos Psicólogos. Bom dia também. Obrigado por estar com a Antena 1 esta manhã. O facto de termos agora plena consciência, se calhar alguns de nós, muitos de nós, já o tínhamos, que este confinamento ia ser mais demorado que eventualmente poderíamos prever inicialmente. Agora já temos datas em cima da mesa, pelo menos no mês de março. Alguns especialistas dizem que ele pode manter-se até depois da Páscoa. Temos a declaração de ontem do coordenador do plano de vacinação a dizer que o próximo verão não pode ser ainda normal. Até que ponto é que esta consciência da realidade de passarmos ainda mais tempo confinados pode ser um problema? Bom, muito bom dia, antes de mais, e muito obrigado por esta oportunidade. A consciência da realidade nunca é um problema em si, ou seja, a clareza da informação e a informação bastante, de certa forma, estruturada e assente naquilo que são as informações que são disponibilizadas à população é algo absolutamente fundamental num processo e numa pandemia em que o comportamento é um fator-chave na sua evolução e no seu controle. E a verdade é que nós teremos sempre de ter isto muito presente, numa dimensão de que o comportamento é muito influenciado por aquilo que são variáveis mais psicológicas, nomeadamente aquilo que nós pensamos relativamente àquilo que é a doença e àquilo que é a pandemia, porque isso influencia a forma como nós nos comportamos, mas também a dimensão mais emocional, a forma como nós nos sentimos relativamente à pandemia, à doença, à nossa própria situação, porque isso também influencia o nosso comportamento. E desse ponto de vista, haver alguma previsibilidade é algo absolutamente essencial. E é também por isso que nós temos sempre apelado, temos ouvido muito nos últimos dias, e mesmo agora ouvíamos falar na necessidade de aumentar a testagem, que é algo absolutamente importante. Nós também temos falado muito numa dimensão de testagem mais de variáveis que influenciam a forma como nós nos comportamos. E a verdade é que nós sentimos que o Governo tem sido pouco apoiado na tomada de decisão relativamente a dados mais completos e mais fiáveis sobre a forma como a população se sente, quais são os obstáculos que se colocam à adesão e à manutenção de determinados comportamentos em determinadas populações específicas e não tem havido, da nossa parte, um investimento suficiente para nós termos dados mais Quer ser, Dr. Tiago Pereira, mais específico nisso que nos está a dizer, concretizar e elaborar um pouco melhor esses exemplos, esses casos? Sim, há exemplos até internacionais que poderiam ser trazidos para esta discussão. A OMS criou recentemente uma unidade que basicamente faz um estudo e um acompanhamento daquilo que são matérias de obstáculos à dimensão comportamental que se coloca numa gestão da pandemia. A Holanda, por exemplo, tem uma equipa que estuda uma população representativa com mais de 60 mil pessoas sobre questões que envolvem a intenção, por exemplo, de determinado segmento da população aderir e manter determinado comportamento, quais são os obstáculos que se coloca. Isso é tudo muito importante deste ponto de vista, porque isso apoia naquilo que é a tomada de decisão e aquilo que pode ser a comunicação da tomada de decisão, apoiando as pessoas a poderem aderir e manter mais os comportamentos. Porque temos que ter isto bem presente. Nós hoje vivemos um momento distinto daquele que era o momento, de facto, do primeiro dever do recolhimento obrigatório. Há hoje a fadiga da pandemia que se tem falado muito e que é algo que nos leva a que, voluntária, mas também involuntariamente, cometamos mais erros e, portanto, estamos mais expostos a esta dimensão do erro e, de um certo ponto de vista, há dimensões da saúde psicológica das pessoas que estão, de facto, impactadas. As pessoas hoje estão mais vulneráveis e não há como isso não ter um impacto no seu comportamento. Há hoje mais precariedade, desemprego e exclusão e nós sabemos o impacto que isso tem numa dimensão mais de saúde psicológica e, por sua vez, também no comportamento. Há pessoas que estão mais vulneráveis... Mas, surpreendentemente, permita-me interrompê-lo, surpreendentemente, para muitos, acaba de ser conhecida a taxa de desemprego divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística e ela, em 2020, fica em 6,8%. É eventual a possibilidade e possível
que se altere esta taxa no primeiro trimestre de 2021, a ver, vamos, mas de facto estas consequências na vida prática das pessoas, ou seja, muitas pessoas com dificuldades económicas, este confinamento agudiza a saúde psicológica, mental dos portugueses. Há também, Dr. Tiago Pereira, um pouco a percepção, e isso é dito aqui neste programa muitas vezes pelos nossos ouvintes, que a comunicação social, ao falar muito da pandemia, está a incutir, a propagar um certo clima de medo. Qual é o seu comentário sobre isto? Bom, mais uma vez, também não é por uma questão de falarmos mais ou menos que o medo é tido em consideração desse ponto de vista. Eu acho que nós falamos muito de pandemia ao longo de todo este processo e, de facto, a percepção que existe, quer em termos da dimensão de risco, pese embora ela também seja, do meu ponto de vista, insuficientemente avaliada, quer na dimensão do medo, teve oscilações como teve sempre nas questões da pandemia. Eu acho que, de facto, do ponto de vista da comunicação, tem que haver aqui uma ligação muito forte entre aquilo que é uma certa dependência que existe entre um conjunto de atores, nomeadamente os cidadãos, os decisores, mas também os cientistas, os jornalistas, os profissionais de saúde, para criar um clima de confiança que seja propício a que as pessoas, de facto, possam reter a informação e que essa informação possa ter impacto naquilo que são as suas tomadas de decisão diárias, influenciando desse ponto de vista o comportamento. E nós, o que assistimos nos últimos tempos foi, de facto, uma certa inversão do padrão de comunicação que tivemos no primeiro dever de recolhimento obrigatório. Aí, normalmente, nós comunicamos pela positiva, ou seja, procuramos salientar os exemplos corretos, as ruas vazias, quem se distanciava, tivemos muito centrados nisso, utilizamos mobilizadores sociais, muitos atores, jogadores de futebol, outras figuras públicas que se uniram neste grande propósito de apoiar os profissionais de saúde, batíamos palmas aos profissionais de saúde, se bem se recordam, e portanto havia uma comunicação muito positiva. Nós, nesta segunda fase, essencialmente no princípio, entramos num discurso em que as pessoas não cumpriam, era um discurso culpabilizante das pessoas, bastante ilegitimador do cansaço que as pessoas já têm deste processo, e isso não é benéfico, porque toda a literatura científica, toda a evidência científica demonstra que uma comunicação que culpabiliza, uma comunicação pela negativa, apenas reforça o mau comportamento, digamos assim, ou o comportamento indevido, não proporcionando e estimulando o comportamento mais adequado e aquele que é esperado. E, portanto, o que eu aqui reforço é que quer a comunicação social, mas também decisores, cidadãos, profissionais de saúde, cientistas, comuniquemos pela positiva. Basicamente, demos conta das dificuldades que hoje se colocam, mas personalizemos a informação e, essencialmente, estudemos mais quais são os obstáculos que se colocam à tomada de determinadas decisões e à adoção de determinados comportamentos, porque isso é insuficientemente estudado em Portugal, e tomemos decisões e comunicamos as decisões com base nesses obstáculos que se colocam, personalizando-os aos diferentes segmentos da população e utilizando os recursos da comunidade que existe, sempre com um sentido de significado e de propósito que aqui é essencial. Eu diria, o mais protetor. Ou seja, é muito importante que as pessoas percebam porque é que está a ser pedido mais este grandíssimo esforço a famílias que neste momento estão com grandes vulnerabilidades, com grandes dificuldades, com muito receio do que aí vem, não apenas da pandemia, mas da crise socioeconómica que se lhe segue ou que a acompanha, e com grandes dificuldades em gerir teletrabalho, filhos em casa, escolas encerradas, situações de violência. E, portanto, introduzir um propósito e esta ideia de que, ao contrário de que fazíamos na primeira fase, em que basicamente o que lutávamos era por achatar uma curva para nos prepararmos para um vírus que não conhecíamos, que a vacina ainda parecia uma miragem e, portanto, com muita incerteza neste momento. Essa questão da vacina, Tiago Pereira, a ansiedade de receber a vacina é uma questão? A ansiedade de receber a vacina é uma questão porque nós estamos naturalmente ansiosos de garantir algum controle sobre a situação que vivemos. Ou seja, o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande, mas ela não é ilimitada e essa adaptação traz consequências. E esta questão de nós vivermos há muito tempo numa situação em que sentimos que temos pouco controle sobre ela tem um impacto muito grande. E, portanto, nós
fazemos tudo o que está ao nosso alcance para garantir algum controle. E a vacina vem-nos dar algum controle sobre a situação. E, portanto, é natural que as pessoas tenham esta dimensão de ansiedade, até porque é ela aquela que nos dá uma melhor resposta para regressarmos paulatinamente a uma, digamos assim, a uma certa normalidade na nossa vida e nos nossos padrões, porque estamos muito carentes dos contactos sociais, de estarmos mais próximos dos outros. Mas eu reforçava isto, se me permite, que é, neste segundo dever de confinamento obrigatório, o nosso objetivo será basicamente ajudar os profissionais de saúde, baixar claramente o número de casos de todo o tipo, de infecções, mas também de hospitalizações, quer as enfermarias, quer em cuidados intensivos, com este propósito de que nós estamos a poucos meses de ter grande parte da nossa população mais vulnerável com uma imunização via vacina, que se soma à imunização natural que, infelizmente, nos últimos meses subiu muito e ainda subirá, e, portanto, nós estamos com um propósito bastante diferente do propósito que tínhamos em março e abril passado. E, desse ponto de vista, a ideia de nós resistirmos e estarmos bem a este processo vai ser uma ideia que nos traz um significado e um propósito muito forte, porque, efetivamente, se nós aguentarmos este processo e se depois fizermos corretamente o processo de desconfinamento e formos acompanhando aquilo que são o conjunto de medidas que ainda vão ser necessárias, nós paulatinamente recuperaremos algum controle e, desse ponto de vista, estando as pessoas o melhor possíveis, nós podemos também, de certa forma, recuperar, digamos assim, o país e, desse ponto de vista, aspirar a melhorar a nossa situação. Muito obrigado, Tiago Pereira, coordenador do Gabinete de Crise Covid-19 da Ordem dos Psicólogos.